Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no canal Estude Comigo Brasil, cujo objetivo está corrigindo provas, questões de raciocínio lógico, matemática, passando algum conteúdo, às vezes também alguma prova de português, outras disciplinas aí que a gente possa estar estudando junto. Essa aqui foi uma prova de matemática que foi aplicada ainda nessa semana. Hoje é sábado, 16 de janeiro, e essa prova foi aplicada no dia 10 de janeiro, domingo passado. E como estamos com alguma escassez aí de realização de concursos, né, nesse início de ano, todos aí estão a par aí dos acontecimentos, né? A pandemia está muito alta ainda, os índices de contaminação, então estamos tendo poucas provas de concursos. Essa prova ela foi realizada pela Fundep. A Fundep ela é vinculada à UFMG, e aí acho que tem até o site dela aqui, ó. Esse aqui é o edital, tá joia? Você vê que a prova de matemática ela teve um peso 3, valendo 15 pontos. Outras provas tiveram peso 2 e algumas só peso 1. Então foi uma prova importante aí nesse concurso para formação de oficiais, né? E busquei aqui do site da Fundep, Gestão de Concursos. A data da prova, como eu falei, foi dia 10 de janeiro. O edital cita que são provas do ensino médio, ou questões do ensino médio. Então, é uma prova de ensino médio. E vamos praticar aí agora os exercícios. Não foram questões com nível muito complexo. Acho que o que eles queriam mais era que o pessoal tivesse atenção e um certo conhecimento aí de geometria plana, um pouquinho de raciocínio lógico, mas foi uma questão aí de um nível razoável. Não teve nenhuma questão que a gente possa dizer que daquelas questões impossíveis. Tá joia? Vamos então agora começar com a correção e fiquem com a vinheta do canal e obrigado aí por estarem aí conosco. Questão 11. Em determinado dia, uma equipe de bombeiros recebeu 4 demandas de serviços não emergenciais. Cada atendimento recebido foi classificado com as cores roxo, amarelo ou verde. Nessa data, houve uma demanda roxa, 2 amarelas e 1 verde. A equipe pode definir a ordem de atendimento conforme desejar, desde que uma demanda verde nunca seja realizada antes de uma roxa. De quantos modos diferentes essa equipe poderá organizar a ordem dos seus atendimentos para realizar os 4 serviços demandados? Então, antes de mais nada, vamos desenhar. A gente tem 4 atendimentos. 1, 2, aqui são as fichas de atendimento. 3 e 4. Ele colocou uma única regra. Qual que foi a regra que ele colocou? Uma demanda verde nunca seja realizado antes de uma roxa. Então, eu vou colocar aqui, ó, demanda roxa no primeiro lugar. A demanda roxa pode estar aqui. A demanda roxa, vou fazer aqui, vamos desenhar rapidinho, porque a gente fazendo essa compreensão aqui, a gente mata a charada. A questão, a roxa pode estar aqui. A roxa pode estar aqui, né? E aí a gente está espremendo a verde para o final, porque a verde não pode estar na frente da roxa. Então a verde não vai poder estar aqui, a verde também não vai poder estar aqui, né? E aí, uma quarta possibilidade, né, seria colocar a roxa aqui. Mas eu posso colocar a roxa aqui? Posso? Não posso, né?
Porque se eu colocar a roxa aqui, necessariamente a verde vai ficar antes. E se ela ficar antes, invalida a questão, porque eles não podem organizar dessa forma, eles são proibidos aqui de organizar as fichas dessa forma. Então essa última situação aqui não existe, tá bom? Não existe isso aqui. Então vamos lá. Se a roxa estiver aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter duas fichas amarelas do lado de cá e uma verde. Se a roxa estiver aqui, eu vou colocar uma amarela para o lado de cá, porque não pode ser verde, e para o lado de cá eu vou ter uma amarela e uma verde. Se o roxinha estiver aqui, aqui vai estar, o verde só vai poder ficar aqui. Então esse aqui vai ficar fixo, aqui eu vou ter amarela e aqui eu vou ter amarela. Ok? Agora eu vou ter que misturar essas fichas aqui, nesses espaços aqui, ó. Essas aqui que a gente tem que misturar, essas que sobraram. E como é que a gente vai fazer isso? O grande X dessa questão é agora você pensar o seguinte: o atendimento com a ficha amarela, se eu tiver amarelo, por exemplo, amarelo e verde, é diferente se eu trocar esses amarelos aqui de lugar? Isso aqui faz uma diferença total nessa questão. Se você tratar que um atendimento é diferente do outro, então A a V é diferente se eu trocar de lado. Então, se eu tiver A1, A2, eu vou atender o primeiro paciente que está com a ficha amarela 1, o segundo que está com o atendimento 2, né, o atendimento emergencial, e verde aqui no final. Se eu trocar de lado, o que vai acontecer? Vão ser atendimentos diferentes. Então, realmente, o que eu vou ter que fazer? Vou tratar como se fosse diferente. Aqui é a dica. A1, a ficha amarela é diferente da segunda. Por quê? Porque eu estou individualizando, são pessoas diferentes. Não são bolinhas no mesmo saco, como, né, aqueles exemplos que a gente vê que fala assim, tem um saco, aí você enfia a mão e pega lá bolinhas verdes e bolinhas amarelas, né? De quantas formas você pode pegar bolinhas verdes e amarelas? Aí você não está individualizando. Aqui se você pegar essa verde com essa amarela ou essa verde com essa amarela e puxar, vai dar no mesmo. Então aqui a gente vai estar tratando de combinação. Só que quando a gente individualiza, apesar da gente ter as mesmas cores aqui, são pessoas diferentes. Eu atender uma pessoa aqui que está com gripe, com a fichinha amarela, e a outra pessoa que está com dor de cabeça, é diferente se eu trocar a ordem. Ok? Então a gente vai tratar isso aqui como se fosse arranjo, ou então até mesmo permutação, porque permutação é você misturar os elementos quando você tem a mesma quantidade de elementos, a mesma quantidade de lugares. Então aqui eu vou ter o quê? Vou fazer agora aqui assim, ó. Aqui vai ser o cálculo 1, aqui o cálculo 2, aqui o cálculo 3. A gente vai pegar os três e vamos somar. O cálculo 1, o que é o cálculo 1? A gente tem 3 elementos para misturar, o A1, o A2 e o verde. Então eu vou ter uma permutação de 3. Aqui eu vou ter 3 fatorial. 3 fatorial que é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Ok? Faz toda a diferença se eu tratasse que fossem os mesmos. Eu ia fazer combinação e ia chegar na metade. A questão 2. O que eu tenho aqui na questão 2? Na questão 2 eu tenho aqui um amarelinho de um lado, né? E o amarelinho e o verde do outro. Então, nessa parte final aqui, eu vou ter o quê? Uma permutação do verde com o amarelo, permutação de 2. Permutação de 2. Só que eu vou ter que fazer duas vezes. Quando o A1 estiver aqui e o A2 estiver aqui, e outra vez quando o A2 estiver aqui e o A1 estiver aqui. Então, vai ser duas permutações de 2. Então, vai ser 2 vezes 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4. E a terceira conta, o terceiro cálculo aqui, que é esse aqui, eu vou pegar o A1 e o A2 e vou trocar de lado. Os dois aqui, ó, porque é diferente eu atender, que nem eu falei, um que está com febre, outro que está com gripe. É diferente tu pegar o que está com gripe, são pessoas diferentes, um é idoso, o outro é jovem. Então eu vou estar tratando como situações diferentes. Então eu vou colocar aqui permutação de 2. E aqui está fixo, esse aqui está fixo, esse aqui está fixo, esse aqui não mexe.
Se o R está aqui, se o roxo está aqui, o verde tem que estar aqui necessariamente. Permutação de 2 é igual a 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Pronto, agora a gente vai somar cada possibilidade que a gente montou aqui. A primeira possibilidade deu 6, a segunda deu 4 e a terceira deu 2. 6 mais 4 mais 2, que é igual a 12. Resposta, letra C. Okay? Essa questão, por ter poucos elementos, você poderia fazer, sem saber nada disso aqui, se é permutação, se é arranjo, você mesmo poderia organizar aqui as fichas e, pensando com esse raciocínio que são diferentes, e chegar na quantidade de 12. Né? Você conseguiria montar o desenho aqui com as 6 fichas aqui, conseguiria montar aqui com as 4 e aqui as 2. Tá joia? Vamos então agora para a questão número 12. Questão 12. A tabela a seguir mostra os dados relativos ao número de mortes por Covid-19 na cidade de São Paulo no período de 27 de junho a 15 de julho de 2020. E aí ele mostrou, pegou a tabela, né? A fonte aqui das informações, Câmara de São Paulo, a tabela com o número de mortes, né, 27 de junho, 28, 29, colocou toda a tabela aqui e deu a seguinte explicação. A média móvel é um indicador que auxilia na observação das variações do número de mortes causadas pelo novo coronavírus. Para calcular a média móvel em um determinado dia, soma-se o número de mortes desse dia aos 6 dias anteriores e divide-se o resultado por 7. No dia 3 de julho, por exemplo, a média móvel do número de mortes foi aproximadamente 87. De acordo com essa tabela, a média móvel do número de mortes no dia 6 de julho de 2020 foi de... Bom, quando você vai para o concurso, você tem lá as questões... Você sempre vai ter várias questões fáceis, né? Você vai ter as questões fáceis... Depois eu apago isso aqui, questões fáceis. Você vai ter as questões médias, vai ter as questões difíceis e vai ter as questões impossíveis. Isso aí, as impossíveis é mais assim outras bancas, tipo CESP e da São Carlos Chagas, essas bancas de concursos que têm milhares de concorrentes. Então, essa questão aqui que a gente acabou de ver é aquela questão que a gente chama de questão fácil. É a questão que, assim, que você estudou, você concurseiro, você tem obrigação de acertar. Essa aqui você não pode errar. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele já deu aqui a resposta, né? Ele falou que o número de mortes desse dia é igual... soma-se o número de mortes desse dia aos números dos 6 dias anteriores. Ele já falou o que é para você fazer. Então, que dia que ele está querendo? Dia 6 de julho. Então, aqui, ó, 131, 6 de julho. E você vai somar com 6 dias anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui. E depois você vai pegar isso aqui e dividir por 7. Então, esse tipo de questão é aquela que você tem que prestar muita atenção, porque essa daqui é aquela que todo mundo acerta. Se não for todo mundo, vai ser 99%. Então, você não pode ficar de fora desse grupo. Vamos lá somar. 204, 91, 67, 43, 46, 34 e 131. Né? E a gente vai somar. 6 com 4, 10. 3 com 7, 10 dá 20. 21, 25, 26. Aqui deu 26, sobe 2. 6 com 4 deu 10. 19, 21, 25, 28, 31. 31, vai 3. 3 e 1, 4. 400, opa. 3 e 1, 4, tem um 2 lá em cima, 6. 616. Vamos esquecer que tem esse 2 aqui.
616. Vou dividir por quanto? Por 7. 61 por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. Sobra 5. De novo, 56 aqui. 56 por 7, 8. 8 vezes 7, 56. Para 56, nada. Essa é a resposta da questão. 88. Letra B. É o tipo de questão que você tem que chegar lá, prestar bastante atenção e partir para o abraço. Vamos agora para a questão número 13. Questão 13. Questão 13. Um tipo de porcelanato, revestimento para piso, é vendido exclusivamente em caixas contendo 7 peças. Cada peça possui formato quadrado, cujo lado mede 60 centímetros. Luiz deseja revestir sua casa com esse tipo de porcelanato. Sabe-se que o piso de sua casa possui 30 metros quadrados. Nessas condições, quantas caixas desse porcelanato, no mínimo, Luiz precisa comprar? Então, o que acontece? A gente tem aqui uma caixa de porcelanato e nós temos aqui uma área, né, que Luiz vai preencher. Com cada porcelanato desse daqui, ele vai pegar esse porcelanatozinho aqui, vai colocar aqui. E aí, essa área aqui são 30 metros quadrados. E aqui a gente tem 60 centímetros e 60 centímetros. Só que a gente não tem só 60 centímetros e 60 centímetros, a gente tem uma caixa com 7 desses aqui, ó. Tá joia? A gente tem uma caixa. Quantas caixas? A gente não vai comprar metade de uma caixa. A gente quer saber quantas caixas desse porcelanato, no mínimo, ele vai precisar. Então, no mínimo, é que assim, vai ser suficiente para preencher toda essa área. A primeira coisa que a gente tem que reparar é o seguinte, é o que facilita a questão. A caixa de porcelanato está em centímetros, a área em metros quadrados. Ou um ou outro vai ter que ficar na mesma unidade. É mais fácil a gente pegar aqui, ó, porque aqui já está multiplicado. Então a gente vai pegar aqui 0,6 metros, porque 60 centímetros, transformando em metros, a gente divide por 100 centímetros. Isso aqui vai dar 0,6. 0,6 vezes 0,6, a gente vai ter 6 vezes 6, 36. 6 vezes 0, 0 e 3, 3. 0 e 0, 0, 36. Quantas vírgulas? 1, 2. Uma casa, 2 casas. 1, 2. 0,36. Então, cada azulejozinho desse aqui, né? Azulejo não. Azulejo é porcelanato. Cada um desses é 0,36. Só que eu vou multiplicar por 7. Porque eu quero uma caixa inteira. 7 vezes 6 vai me dar 42. Vai 4. 7 vezes 3, 21 e 4, 25. Vai 2. 7 vezes 0, 0. 2, 2. Quantas vírgulas? 1, 2. 2,52 o quê? Eu não multipliquei metro por metro? Então é metros quadrados. Ah, agora sim. Agora é como se eu tivesse um quadradão aqui bem grande que tem 2,52 metros quadrados. E aí eu tenho que colocar em 30 metros quadrados. O que eu faço? Eu vou pegar 30 e vou dividir por 2,52. 30 dividido por 2,52. Agora, como é que eu posso agilizar essa questão aqui? Eu posso tirar esses... Porque assim, eu não posso ter valores fracionários, né? Então, se eu chegar... Eu posso tirar essa 52 aqui, ó, e colocar só 2,5 para me facilitar no cálculo? Posso. Esse 2 aqui, 0,02, não vai me fazer diferença no número de caixas. A gente vai ter o valor aproximado. Então, na hora da prova, você tem que tentar facilitar a sua vida aí na hora de fazer contas. Eu vou dividir só por 2,5.
30 por 2,5 é a mesma coisa que 300, eu sumo com a vírgula por 25. Então, 30 por 25 dá 1, 1 vezes 25 sobra 5. 50. 50 por 25, 2. 2 vezes 25, 50, 50 nada. 12. Achei o valor de 12. Se eu tivesse dividido por 2,52, eu ia achar 11,9, mais ou menos aí. E para quê? Para eu ter que arredondar para cima. Então, aqui, ó, como a gente tem umas respostas bem diferentes uma da outra, chegamos no valor exato dividindo por 2,5. Essa dica aí é importante. Muitas questões aqui que eu já corrigi aqui no canal de concursos, eu usei esse recurso. Às vezes a gente tira um centavo, porque às vezes ele está pedindo uma faixa de valores, então te facilita no cálculo, você ganha tempo na prova e chega na resposta. Vamos para a próxima questão. 14. Em caso de risco iminente a pessoas ou bens, o Corpo de Bombeiros é chamado para cortar e remover árvores. Na escolha de um veículo adequado para a remoção de uma árvore, inicialmente, o bombeiro decide realizar uma previsão do peso dessa árvore a partir do seu volume. Para estimar o volume dessa árvore de formato aproximadamente cilíndrico, esse bombeiro decide passar uma corda em volta do seu tronco para encontrar o comprimento de sua base. Em seguida, mede sua altura, desconsiderando a copa da árvore. Ele encontra 1 metro e 12 metros para o comprimento da base e a altura da árvore, respectivamente. A partir desses dados, ele calcula o volume de um cilindro, cuja base circular e altura são iguais ao comprimento da base e a altura da árvore por ele medidos. Ele usa a aproximação π igual a 3. Finalmente, ele acrescenta 10% a esse cálculo para corrigir erros de medida. A partir desses dados, qual é o volume dessa árvore a partir da estimativa realizada por esse bombeiro, em metros cúbicos? Bom, detalhes dessa questão, a gente tem alguns que são aqui. Π ele considerou como 3. As informações que ele passou do comprimento e também da altura. E é isso. O que a gente está calculando? A gente está calculando um cilindro, ok? Então a gente está calculando aqui, ele vai pegar isso aqui, vai fazer o cálculo. Aqui. Ele vai fazer o cálculo de um cilindro. Tá? E o que é o cilindro? O cilindro é o sólido do quê? Do círculo, né? A gente tem um círculo, uma circunferência. Então, o cilindro, ele é esse sólido do círculo. Então, uma das fórmulas que fica grudado na nossa cabeça quando a gente estuda matemática, geometria plana, é a fórmula do círculo, né? A gente fala assim, ó, qual que é a fórmula para calcular a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado, πr ao quadrado. A área da circunferência, que é essa parte aqui, né, o perímetro do círculo, é 2πr. Então aqui a gente tem a área e aqui a gente tem a circunferência. Ok? Agora, e a área do cilindro? Quem não lembrar a área do cilindro, ela é uma fórmula até fácil, mas é o seguinte, é você imaginar que o cilindro é como se eu tivesse várias áreas de circunferência, uma em cima da outra. É como se eu preenchesse isso aqui de vários círculos. Eu vou colocando um círculo em cima do outro, a área de um círculo em cima do outro, até chegar no topo. Então, a área do cilindro, e quantos desses daqui seriam? Quantos círculos, áreas de círculos eu teria aqui?
justamente a altura. E a gente coloca o símbolo de H, a altura. Então, a fórmula do cilindro nada mais é do que πr ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura, vezes H. Ok? E é isso que a gente vai tentar calcular. Quais as informações que ele deu para a gente? Ele deu o comprimento da base, e foi o que? Ele passou uma fita em volta da árvore e falou que esse aqui é o comprimento da base. O comprimento é igual a 1. E passou também a altura, que é igual a 12. Bom, qual o detalhe que a gente vê aqui na questão? O detalhe é que, se a gente tentar usar essa fórmula aqui, ó, a gente tem altura? Tem, é 12. A gente tem π? Tem, ele deu valor 3. Mas a gente tem um raio? Não tem. A gente não tem um raio. Então, essa questão para você calcular, você vai precisar fazer uso dessa outra fórmula aqui, ó, que é a fórmula da circunferência. À medida que ele passou a fita em volta da árvore, o perímetro é igual a essa fórmula, que é o comprimento. Então, ó, o comprimento ou a circunferência é igual a 2πr. E aí eu vou descobrir o raio. O que é o comprimento? O comprimento é 1. 2, quanto é que ele falou que vale π? 3. E o raio? O raio vale, é o que eu vou descobrir. Então, 2 vezes 3, 6, passa para o outro lado dividindo. O raio vai ser igual a 1/6. Pronto, descobrimos o raio, tá certo? E agora a gente vai para outra fórmula para descobrir o volume do cilindro. O volume vai ser igual a πr ao quadrado vezes h. O que é π? 3. Isso aqui vale 3. R ao quadrado, o que é R? 1/6. Isso aqui ao quadrado. O que é a altura? 12. Então a gente vai ter que... Aí eu vou passar o valor do raio para cá. Raio igual a 1/6. Então, na verdade, eu vou descer aqui. Ó. Qual que é o volume, então? Volume igual a 3, que multiplica 1. O que é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, 36. Vezes 12. Olha só que coincidência. O que a gente tem em cima? A gente tem 3 vezes 12. Volume é igual a 3 vezes 12, que é igual a quanto? 36. E embaixo 36. Ou seja, volume é igual a 1. Ok? Beleza, terminei a questão aqui? Ainda não. Por quê? Porque ele fala que após calcular, ele vai acrescentar 10%. Né? Então, o que é 10% de 1 metro? É 10 centímetros, né? A gente tem 100 centímetros, aí 10% é igual a 10. 10 centímetros, que vai dar o quê? 1 mais 0,1, que é igual a 1,1. Então, essa seria a resposta correta. Se você chegasse no 1, você ia chegar por aproximação aqui na letra A. Mas para a gente fazer a conta exata, é só você acrescentar os 10% e aí achamos a resposta. Né? Ele não deu alternativa aqui de 1 e 1,1, porque aí você poderia errar na questão se você esquecesse dos 10%. Como ele não deu essa opção, ficou até mais fácil. Tá joia? Vamos então agora para a próxima questão. Questão 15. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, as multas por excesso de velocidade são calculadas conforme a tabela a seguir. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, R$ 130,16. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%, R$ 195,23. R$ 195,23.
transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, R$ 880,41. Após ter transitado num trecho da rodovia MG-010, em que a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora, Carlos recebeu uma multa cujo valor foi de R$ 195,23. Sendo x km por hora o menor valor da velocidade do veículo de Carlos, quando passou pelo radar dessa rodovia e foi multado, considerando que a velocidade é medida em números inteiros e que não há variação entre a velocidade real do veículo e a velocidade indicada no radar, qual a soma dos algoritmos de x? Bom, ele quer que você descubra a velocidade que ele passou, né? Que foi a mínima, menor velocidade que ele passou, para ganhar essa multa de R$ 195. Então, a gente está vendo aqui que a gente tem um limite de 20%. Né? Então, a primeira coisa é a gente calcular o limite de 20%. Por quê? Ele está aqui nessa categoria aqui, ele pagou R$ 195,23. Tá? R$ 195,23. E quanto que ele podia andar? Ele podia andar até 110. Até 110 ele não tomava multa. Agora, se ele passasse de 110, ele começava a ser multado. Então, a gente vai lá pegar o valor de 110 e vai calcular 20% em cima. A gente vai multiplicar por 20% ou então por 0,2 para descobrir a velocidade de 20%, que foi que deu o valor da multa de R$ 195,23. Bom, eu costumo fazer essas contas de 10%, 20%, eu costumo fazer assim, ó, 110. 10% de 110 é quanto? 11. É só puxar a vírgula para o lado. São 20% mais 11. Então, na verdade, eu tenho aqui 22. 20% é 22. 110 mais 22 é igual a 132. Então, isso aqui corresponde a 20% acima do permitido. Só que aqui vem um detalhe da questão. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. O 20% está aqui ou está aqui? 20% está aqui. Se o Carlos passou lá e marcou 132 quilômetros, ele ainda está na categoria de cima. Então, para ele estar na próxima categoria, ele tem que estar acima de 20%. Como a gente só tem números inteiros, o primeiro número acima de 132 é o 133. Então, para ele tomar a multa, é aquela multa que você fica com raiva, né? Porque se por causa de 1 quilômetro eu paguei R$ 65 a mais. Por causa de 1 quilômetro ele pagou R$ 65 a mais. Ele passou exatamente no mínimo para ficar nessa categoria, 133. Ele quer o quê? A soma dos algarismos. 1 mais o 3 mais o 3, que vai dar igual a 7. Quem passou desapercebido nessa questão achou o 132 e não prestou atenção nesse detalhe. Foi lá e marcou 6. Então, é uma questão que não é muito complicada, até porque a gente vive fazendo essas contas, né? Quem anda de carro, quem dirige, eu mesmo vivo fazendo essas contas. Caramba, passei a 66 km por hora. Aqui é 60. Aí você sabe que você tem um limite de 10% de tolerância. Aí 10% você pode passar a 66 que você não é multado. E aí você fica mais aliviado. Essa é um tipo de coisa que a gente usa no dia a dia frequentemente. 110, só para não deixar aqui sem resposta, né? Aqui dá a mesma coisa, dá 22. Tá? É que eu fiz assim para mostrar para vocês como eu faço de cabeça aqui a conta quando é 10%. Fechamos aí a questão 15 e vamos para o gabarito. Como sempre faço aqui uma conferência aqui das questões da prova. A prova de matemática, essa que eu peguei foi a prova do tipo A, e eu comecei a corrigir a parte de matemática da 11 até a 15. Então é 11, 12,
13, 14 e 15. Ok? Vamos lá para a questão 11, resposta letra C. Foi aquela de análise combinatória, falei para tomar cuidado com arranjos. Então, letra C, questão certa. Questão 12. Essa daqui é aquela que eu falei que ela é uma questão fácil, porque ele te deu aqui a fórmula para você calcular. Aquela questão você tem que acertar, né? Todos acabam acertando. Então vamos lá. Letra B, questão 12, letra B, 88, certo. Questão 13. Questão 13, a gente tem um cálculo do porcelanato. O segredo é que era converter na mesma unidade. A gente encontrou letra B também, valor 12. Letra B, valor 12. Questão 14 é o volume do cilindro. E aí a gente encontrou o valor de 1,1. Letra A. Correto, letra A. E essa última questão que eu fiz agora com vocês, tem esse detalhe que você calcula 20%, mas você tem que acrescentar depois 1 quilômetro. Então aqui você soma mais 1 quilômetro. E aí a gente vai ter 133, que vai dar 7, letra C. Ok? Então a gente encerra por aqui essa correção da prova do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E vamos ficar aí atentos a novas provas. Por enquanto os concursos estão ainda em ritmo devagar, mas teremos muitas provas aí a partir do mês de março, abril, para fazermos correções e continuarmos estudando através de questões, seja de matemática, seja de TI, seja de português. O importante é a gente estar praticando aí as questões. Agradeço a todos a atenção de estarem aqui conosco, tá? Se quiserem continuar acompanhando o canal, podem se inscrever. E também, se estão gostando aí do tipo de correção, podem dar um like lá pra gente. Obrigado e fiquem com a vinheta do canal.